Olá, estamos de volta com mais uma conversa aqui no Portal RSN e eu recebo a doutora Daiane Simão, que está lançando um livro em parceria com outros profissionais e a organização desse livro, e que também escreveu alguns capítulos, é o esposo dela, o terapeuta Jefferson Soares. O livro, eu falo para vocês, assim, o título me instigou pra caramba. Altas habilidades e superdotação, uma abordagem multiprofissional. Doutora, como seja bem-vinda mais uma vez, né? Fazia tempo que não vinha por Fazia um aqui. bom tempo, sim. Bom tempo. Me fala um pouco como surgiu a ideia do livro, o que esse livro traz para gente. Primeiro que é uma satisfação voltar aqui, Cristina, para falar desse tema que eu gosto muito, que é a questão das altas habilidades, superdotação, e quando se pergunta, né, como que a gente chegou, né, tanto eu quanto o Jefferson dialogamos, né, esse é o momento para o lançamento do livro, foi por causa da escassez que nós temos de informações nessa área, até quando nós falamos assim, o que que é altas habilidades e superdotação, vem dos pacientes que chegam para mim para fazer o mapeamento, falando assim, olha, eu acho que esse negócio eu não tenho. Porque as pessoas fazem uma associação da superdotação com uma genialidade, elas imaginam aquele povo que vai no caldeirão do Hulk lá, que fazia, né, tem que saber o nome de todas as cidades, ou Einstein de cálculos, uma pessoa que gosta de estudar, que tem aquele perfil Não acadêmico. é nada disso. E não é nada disso. Nós temos entre a questão da superdotação algumas pessoas que têm esse perfil intelectual, outras vão ter mais criativo, construtivo, tem da sensorialidade, é um universo a superdotação. E é exatamente para que a gente consiga explorar melhor, falar sobre esse universo da superdotação que veio a ideia do livro, conversando com muitos profissionais, psiquiatras, neuropsicólogos, profissionais da educação. A Ângela Virgulin, que no Brasil ela é uma referência histórica, né? Foi ela que foi democratizando o conceito de altas habilidades. Então ela traz o primeiro capítulo mostrando para nós como que veio a superdotação no Brasil, depois outros profissionais vão contextualizando. Não, o psiquiatra nos fala assim, olha, não tem um diagnóstico de superdotação. A superdotação ela é um conceito de forma de pensamento diferenciado, de construto cognitivo, porque todos nós, se a gente olhar fenotipicamente, a gente é diferente. Cabelo, cor dos Sim, olhos, cor da totalmente. pele, né? Cada pessoa já é única por fora. Imagina no momento que nós vamos olhar por dentro esse neurofuncionamento. Então, a biologia de como o nosso cérebro é estruturada, ela tem uma diversidade que já é normal na população. Agora, nós vamos observar que dentro, né, no contexto dessa diversidade, existem algumas coisas que divergem, né, que elas vão um pouquinho fora dessa curva. E aí vem o conceito de neurodivergência. A neurodivergência é o TDAH, né? Sim. Aquela forma de construção de pensamento que acelera, que usa muita dopamina. O TDAH hoje cada vez mais falado, identificado na escola, muitas vezes erroneamente, superdotação como TDAH, exatamente pela mente ser mais acelerada. Vem o autismo, apesar de ainda ter muitas lutas, né, por direitos, por colocar um planejamento, por identificação, nós já avançamos muito, mas a superdotação ainda é pouco conhecida, pouco identificada. Imagina, Cristina, que nós temos aqui em média assim uma expectativa que 2% da população seja superdotada. Se a gente pegar uma curva de distribuição ali, a gente tem uma fatia de 2%. 2% é pequena, ela se enquadra como uma minoria, mas numa escola, se nós pegarmos 4 turmas, nós fechamos isso. Eu teria que ter a Sim. cada 4 turmas 2 alunos que Sim. fossem identificados. Se eu perguntar assim, quantos superdotados você conhece? É porque você explanando aí, primeiro que eu queria comentar que o autismo, ainda bem, eu acho que por muitas lutas e tudo mais, ele entrou na pauta política, né, já. Sim. Então já existem leis, né, e alguns avanços, então isso é um ponto altamente positivo. Mas voltando ao seu comentário, eu fiquei imaginando, quando você estava falando, eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, se dentro da casa a gente não consegue identificar pela falta de conhecimento
né? A gente é amador na matéria, né? Sim. Agora imagine numa escola, uma professora com 30, 40 alunos, como não consegue identificar é difícil. Sim, e o que vai aparecer quando que as pessoas chegam lá para fazer o mapeamento? Fala assim, olha, essa criança aqui, ele não reluta demais para ir para a escola, que a escola é um sofrimento, tá tendo automutilação. Já recebi crianças, né, que se automutilavam por ter que ficar ali naquele ambiente onde tem muito estímulo sensorial, porque imagina, função do nosso sistema nervoso, a gente está percebendo agora, eu estou percebendo luz, clima, temperatura, isso é função Sim. fisiológica, né? A gente tem os 5 sentidos aguçados para isso. O meu cérebro processa e eu respondo. Uma pessoa superdotada, geralmente nessa construção, ela já tem uma sensorialidade muito aumentada. Ela percebe nessa velocidade de processamento rápido, ela processa e ela responde. Se o ambiente tem muito barulho, muita luz, muito estímulo, ela começa a ficar sensibilizada. Isso não é uma característica que eu vou olhar como exclusividade lá para o autismo. É diferente na superdotação, mas ela também acontece. Então é uma hiperestimulação sensorial e cognitivamente. Eu vou dar o exemplo aqui do meu menino. Na escola, ele chegou um dia e falou assim: mãe, o pior dia é quando tem que pegar o livro para leitura. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele pega, ele lê livros de 100 páginas ali, a gente tá num evento, alguma coisa, ele pega lá o livro dele, mergulha. Aí o livro que ele estava tendo acesso na escola é aquele livro com as 10 páginas, numa história da galinha, sabe? Quando ele está lendo lá o Diário do Banana e tal. Sim. Então, não, vamos adequar aqui, né? Isso passou ali na. E aí voltou a vontade, mas se você é na família que não identificou, você tá vendo assim, dentro de casa, né? Sim. Eu trabalho, falo Sim, sobre sim, isso, sim. e o meu menino É estava sem especialista estímulo sobre isso. e passou isso na leitura dele. Agora você imagina o tempo todo ali o pai olhando para a criança, meu Deus, mas essa criança não quer ir para a escola, é inteligente, sabe? Aquilo assim, falar é inteligente, mas não se ajuda, é preguiçoso, né? Mas aquilo ali está sendo, ele já aprendeu a fazer aquelas integrações, aquele conhecimento. Eu recebi um menininho que ele falava assim, eu odeio a robótica. E você vai pensar, olha, uma criança, né, Nossa! superdotada, tinha que amar a robótica. Aí eu falei, né, Joãozinho, mas por quê? O que que é o problema? Ele falou assim, é um negócio de montar Lego, eu quero saber como que funciona para gerar eletricidade, não a Nossa. aplicação de como é que monta aqueles negocinhos. Sabe, para ele era infantil Sim. aquela montagem do que se é chamado de robótica na escola. Então, o universo das neurodivergências, de uma forma geral, ele precisa estar nesses espaços que nós estamos aqui, para que os pais comecem a prestar atenção no, opa, né? Ele pode estar funcionando de uma forma diferente, para que não chegue lá no adolescente falando assim, é borderline, é bipolaridade. Nós estamos, né, janeiro branco, mês da saúde Sim. mental. Essas pessoas precisam de um suporte diferenciado porque funciona, o cérebro funciona de forma diferente. Ouvindo falar, para mim, me corrija se eu estiver errado, é um caso de saúde pública. Com certeza, nós temos que, né, tomar uma proporção de olhar para essas pessoas, identificar esses funcionamentos e ter, por exemplo, alguns programas norte-americanos, europeus, eles vão fazendo essa triagem a cada período escolar de modificação, né? Houve ali algum avanço, qual é essas características cognitivas, que instrumentos nós vamos identificar, porque existe ainda uma ideia atrelada que a gente avalia a superdotação por QI. O QI é uma das ferramentas que ajuda, mas não é só isso. Mas ele, assim, a gente poder passar pela escola, que os professores ouçam a palavra, que o psiquiatra, inclusive o psiquiatra que escreve o segundo capítulo, que é o Dr. Caio, ele fala assim, na minha graduação eu nunca, como médico, tinha ouvido falar em superdotação. Ele falou, eu fui para psiquiatria, eu nunca li sobre a superdotação. Ele falou só que eu comecei a observar que na clínica chegavam pessoas que eram diferentes, que não era aquele clássico do borderline, porque ele é um médico perito.
Então, chegava aqueles casos que ele tinha que avaliar e na perícia muito precisa ali, hoje ele é especialista, ele é um médico superdotado também. Ele estará aqui no evento que nós vamos falar, o doutor Alexandre Valverde, que também é superdotado e autista. Geralmente é a pessoa que tem essa característica que liga o seu radar para perceber, mas quando você falou de saúde pública, ele vai para os pediatras. Sim. O pediatra ele anota assim, Sim. teve atraso do desenvolvimento, aí vai colocar lá na carteirinha. Adianta, ninguém coloca, essa criança andou antes da média, essa criança que falou. Não, se está antes, está tudo certo, né? Eu não vou fazer esses marcos de precocidade que já são uma forma que está expressando que aquela criança tem um funcionamento que é diferenciado, para que a gente identifique e dê essa matéria-prima que eles precisam para florescer e contribuir com a sociedade, o quanto que cada uma dessas pessoas tem para ter essa saúde mental estabelecida e uma qualidade de vida nessa forma de funcionamento diferenciado. Deus, é muito complexo. Você está falando no mapa, vem o mapa tal, né? Esse mapeamento é um mapeamento genético que é a tua especialidade, né? Como que funciona? Eu trabalho, né? Hoje, quando eu comecei, até as nossas primeiras conversas, eu vinha aqui e falava muito das pessoas virem buscar o mapeamento pelo uso da medicação. Então, já experimentei todo tipo de medicação, não respondo. E aí começou a vir um grupo, né? Que a gente foi percebendo assim, não, mas tem genes aqui que são compartilhados nas neurodivergências, na superdotação. Aí fui integrando com os profissionais da neuropsicologia, que faziam a avaliação, o Dr. Jefferson, que é também terapeuta, e a gente foi entendendo aquilo como esse processo da neurodivergência. E aí nessa troca ali de informações, porque como as altas habilidades de superdotação não é um conteúdo que passa na graduação, toda a nossa formação acaba sendo a posteriori quase que autodidata para entender essas áreas. Né, são poucas especializações no Brasil hoje que trabalham com a neurodivergência. E até foi uma necessidade eu elaborei o curso para conseguir trabalhar com esses profissionais que a gente dialogue sobre as neurodivergências, né, de uma forma com mais qualidade. Mas então você, por exemplo, fez o teu mapeamento, eu vou olhar ali que genes que você compartilha que são comuns na superdotação, no autismo, no TDAH, para que exista mais um desses instrumentos e ferramentas que vai dar o respaldo para o profissional poder fazer a triagem e identificação. A gente fala no diagnóstico do TDAH, o diagnóstico do autismo, mas a superdotação ela não está nos manuais de diagnóstico, ela não é considerado nenhum transtorno e nenhum processo que entre da psiquiatria. Então, ela é feita a identificação como uma condição das neurodivergências dentro desse bloco neurodiversidade que a gente estava falando aí. Tudo isso está dentro do livro. Tudo isso está no livro. Então, né, tem o meu capítulo que fala como que é essa arquitetura genética de um cérebro de altas habilidades, né? Tem um capítulo que é sobre isso. A gente tentou ao máximo trazer uma linguagem dialogal, né, acessível, que tanto o profissional da saúde quanto a própria pessoa superdotada consiga, fazendo uma leitura, um encontro, né, consigo, os pais consigam fazer essa leitura e ter um maior conhecimento sobre essa área. Bom, o lançamento é dia 30 agora, no Silatec Park, 30 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira, às 19 horas. 19 horas. E, paralelamente, você lança um podcast, é isso? Isso, aí a nossa conversa, né, com o Silas se aproximando ali, que, né, um espaço de inovação, tecnologia, e muitas pessoas que estão nesse campo da inovação, que, né, pensam fora da caixa, acabam compartilhando algumas características das neurodivergências. Foi aí que surgiu a nossa ideia de fazer um podcast, ao qual nós vamos chamar, né, intitulamos Genial. Ele é escrito Gene, de origem e OL para todos, né? Que a gente consiga entender essa base de funcionamento para todos. A gente faz o lançamento do podcast, posteriormente virão os próximos capítulos. E esse lançamento, Cristina, ele é aberto para toda a população, né? Qualquer pessoa que queira participar, estar ali com a gente, conhecer esses profissionais que virão, não virão todos os autores do capítulo, mas nós temos, né, autores guarapuavanos que estarão aqui também. Gente, todo mundo tem que saber um pouco disso, por favor.
Sim, é um convite para que a gente Sim, possa ampliar e com certeza nós já nos deparamos com alguns superdotados por sim. aí que estão necessitando dessa forma de identificação e acolhimento, né? Há pouco você falou em curso. Isso. O curso Neurogen é um curso online que está lá na plataforma, a pessoa entra, assiste às aulas, mas nós achamos necessário um momento presencial. Então, esse presencial, essa imersão, ela vai acontecer aqui em Guarapuava, então nós estaremos recebendo profissionais do Brasil todo, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, que estarão aqui nos dias 30 e 31 para a imersão. Ainda, eu acho que tem uma ou duas vagas para profissionais, né, que queiram fazer parte da imersão. E a imersão acontece também aqui no Sila. Nós faremos inclusive uma trilha ali, uma parte de associar a neurodiversidade com a biodiversidade biológica, Ai, né? que Então, legal. cada um Aham. participa do ecossistema, se falou Nossa, dessa bem complexidade, interessante. né? A importância que tem de pensarmos diferente do fora da curva para Fora da caixa. como humanidade, né, fazemos essa teia, esse ecossistema funcionar. Então, o doutor Alexandre Valverde que vai conduzir essa oficina, mas então são vários momentos assim de integração e troca, né, essa partilha entre os profissionais para que a gente melhore cada vez mais o nosso atendimento, tenha mais qualidade. Então, ele é bastante autoral esse trabalho, né, de usar o mapeamento genético como uma ferramenta da saúde de precisão para poder auxiliar as pessoas, porque as neurodivergências são desafiadoras. Meu Deus, nós estamos falando de saúde do futuro, né? Porque Sim, dando o pontapé agora, né? sim, estamos, né, numa jornada que começa agora, tem esse A medicina de protagonismo, precisão assim, mesmo. da medicina de precisão. É a medicina, né, ela está no seu estágio embrionário aí, mas ela tem um grande campo na saúde do porvir, né? Pois é, doutora, como que você encara, por exemplo, eu falei há pouco, né, uma questão de saúde pública, mas hoje ela é bem, o acesso não é para todo mundo, né, Não. pelo valor. Não, ela não é ainda assim, a forma que nós temos para fazer esses sequenciamentos, ela ainda vai levar um tempo para que seja no sentido de democratização, né, do acesso. A outra coisa é os profissionais terem o preparo para conseguir fazer a interpretação. Então, uma das principais queixas que eu tenho hoje com os pacientes é que assim, ele investiu, né, às vezes ele guardou dinheiro, usou, Sim. fez um investimento. Aí ele fala, tá, e agora? Que profissional que vai conseguir dar continuidade à interpretação dessas informações? Então, o curso Neurogen, ele surgiu como uma necessidade de outras pessoas falando, eu quero usar essa ferramenta, eu estou vendo a melhor o sentido que tem para o meu paciente, mas eu ainda não sei como interpretar. Então, nós vamos passar por uma primeira fase, que isso foi previsto nos Estados Unidos, quando se lançou, né, Uhum. o termo medicina de precisão. Essa primeira fase é a capacitação dos profissionais, para que eles consigam dar continuidade dentro das suas especialidades, não vai deixar de ter as especialidades, porque o que a medicina de precisão traz são ferramentas capazes de, a gente sempre brinca como pais, né? Ah, se essa criança viesse com o manual de instruções, bem sei. A perspectiva é com o desenvolvimento, porque você não tem, às vezes, Cristina, uma frustração assim, a gente fala, foi para a Lua, desenvolveu nanopartículas, não sei o quê. A gente, olha quanto tempo nós sabemos como é que é diabetes. É, Olha o Alzheimer, é, essas neurodegenerações, será que é. a gente tem tanta coisa evoluindo e não Tá aqui, resolvemos né? problemas Não, do nosso dia a justamente. dia, né? Então, Tá aqui, ó, dentro da casa, aqui no teu olhar e você, sabe? e aí, quando você pensa numa forma de medicina que as duas condições que eu usei aqui como exemplo, tanto o diabetes como as neurodegenerações, o Alzheimer, o Parkinson, você chega num processo que quando você identifica, já morreram aquelas células. A gente não consegue fazer, né, Reverter. essa medicina regenerativa que faça elas. Então, a medicina de precisão ela vem com uma proposta, vamos triar e tratar isso Ela é e preventiva? observar isso como uma prevenção para que não se instaure essas condições.
E uma vez instauradas, a gente consiga olhar por que esse quadro se estabeleceu para conseguir fazer essa forma. Então, a medicina de precisão, ela está dentro do bloco que é a medicina regenerativa, né? São ferramentas que vão trabalhar em conjunto. E por isso que nós estamos falando que elas são processos que vão, né, no futuro aí, trazer essa qualidade que é o mínimo que a gente espera da mínimo, né? ciência. Mas eu vejo assim, doutora, por tudo que você falou agora, a gente precisa ter acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, porque uma coisa depende da outra, ou leva a outra. O dia que nós decidimos que cada profissional ia saber de uma coisa, o nosso corpo não soube disso. Ele continua funcionando. Ele continua funcionando, integrado, vai tudo, né? Nosso sistema circulatório depende do nosso sistema nervoso, então a gente faz, a gente foi especializando, e chegou um momento que, olha, opa, agora vamos juntar tudo. Vamos ver que aquele medicamento lá que tá para tua pressão pode estar fazendo efeito na tua cognição, tá atingindo o estômago, então... Ai, dá até um medo. A integração é necessária, mas isso historicamente, né, a gente vai refinando os processos. Eu acho que para tudo isso, porque humanamente, Cristina, imagina, eu recebo 500 páginas. Você vai me contar. Mapeamento tem 500 páginas. Tem 500 páginas. Eu vou ter 500 páginas sobre você. E pense que para fazer você ainda é muito mais complexo. Esse 500 aqui é uma fatia que nós estamos conseguindo ter, né? Porque uma pessoa funcionar tudo ali, integrado, é um sistema maravilhoso. É uma máquina, né? Maravilhosa, então, perfeita. Você vai me falar assim que você está com uma queixa, né? O que está acontecendo ali? Eu vou olhar nesse código seu, então eu quero decodificar essa informação para chegar ao teu sintoma. Às vezes é um sintoma, às vezes é um comportamento, às vezes é um diagnóstico que nós queremos entender com aquele mapeamento. Eu vou fazendo essa visualização dessas 500 páginas e quanto mais eu tiver ferramentas que, por exemplo, a inteligência artificial consiga entender esses padrões, ela vai ir aprimorando, porque são muitas informações. Então eu vou falar assim, você vê lá na internet, estão falando assim, usar uma suplementação, um NAC. É bom. Aí a mãe que ouviu que é bom o NAC pro autismo vai lá dar para o seu filho. E dá, e não é para ele. E daí, para aquela criança, o metabolismo dela é diferente e aquele NAC faz com que atue fazendo mais agitação do que o benefício que o outro paciente viu. E aqui, quando nós vamos integrando todas essas informações, né, as ferramentas que a inteligência artificial está trazendo, o conhecimento integrado dos profissionais, essa biologia dos sistemas, ela vai aos poucos, né, evoluindo e nós vamos conseguir não usar o chat GPT só para fazer pergunta, né? Colocar hoje na área da saúde fala muito de usar a inteligência artificial para organizar sistemas e tal, mas vai ser um processo de refinamento, de treinamento, né, para que não vai substituir o profissional, não vai, mas não, vai ajudar a entender padrões para que vá se aprimorando. Bom, quem quiser adquirir o livro, gente, eu quero. Você está super convidada para estar conosco lá na sexta-feira. Então, é um momento a gente vai estar fazendo sessão de autógrafos, vai estar brindando, né, esse momento, porque foi uma construção de longo tempo, escolhendo os profissionais, cada um foi escrevendo com muito merece comemoração. Nós vamos fazer essa comemoração, dando os autógrafos, então vai ser uma partilha, uma troca, e os livros estarão ao preço de R$ 78, né, para aquisição. Quem quiser comprar? Alguma livraria vendendo, online? Qual? Online nós fizemos pela editora Manoli, então na página da Manoli tem, na Amazon também tem, né? São uma plataforma de venda. E nas livrarias presencial é a rede de livrarias do Pátio, então, né, você falou que a gente fez o primeiro lançamento lá em Curitiba porque era o espaço de venda. E aí no físico já são poucas as livrarias que já está disponível. Então essa oportunidade aqui, quem não puder estar no lançamento, eu também atendo na Clínica Dominus e lá vocês encontram os livros. Só mandar um recadinho no meu arroba, né? Arroba doutora Daiane Simão, arroba doutor Jefferson
terapeuta, e aí vocês já nos seguem e acompanham essa trajetória da superdotação. Olha aí, ó, então, nossa, um programa fenomenal para sexta-feira. Sexta-feira, né? Dia Sim. 30 é prestigiar o lançamento desse livro e já adquirir o seu. Porque, gente, eu confesso que eu fico assustada com essas coisas, porque a gente não sabe nada do que a gente é. Sim. A gente não conhece o funcionamento do nosso organismo. Sabe que às vezes eu paro e fico, mas peraí, quem eu sou? Eu já me questionei isso. Me questiono, aliás. Assim, Quem eu sou, porque eu não sei. Eu vou aproveitar essa sua pergunta, porque assim, quando eu vou pensar uma pessoa como que as rotas dela funcionam, a gente começa a se perguntar assim, eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque a minha conta está sendo muito rápida e a minha dopamina está consumida, sabe? Que autonomia que nós temos, que livre-arbítrio nós temos. Sim. E aí, quando a gente toma conhecimento, não, o meu funcionamento orgânico, biológico é esse. A partir desse momento, eu me sinto mais livre para tomar as decisões, porque agora eu entendo o que está vindo lá dos meus neurotransmissores e o que vai ser meu de fato, né? Então, o autoconhecimento também passa por conhecer como que nós funcionamos biologicamente. Aí tem toda a questão da ancestralidade também, né? Tudo que a gente herda. Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas precisa de tanta vitamina. Tá, mas veja que eram milenares as construções culturais, né? Então, o povo italiano, a gente fala comida italiana, a gente já sabe que micronutrientes são mais comida mexicana, indígena, né? Eu acho que um bom exemplo da ancestralidade é aí a diferença, como que é os germânicos para metabolizar álcool e os indígenas, né? Os orientais. Então, a história cultural ficou impressa no nosso corpo. E agora a gente tem essa miscelânea, né? Então, a gente às vezes precisa de um manual do para digerir o álcool, o meu veio germânico, o meu veio indígena, o meu sou ruim para metabolizar o álcool. Arrisca o próximo livro. Arrisca. Pode ser o tema da... Bom, doutora, parabéns aí pelo livro, né? Conhecemos a sua história, né? Maravilhosa. E com certeza vou dar um jeito. Então, eu agradeço novamente pelo convite, por estar aqui, né? Podendo divulgar esse trabalho, pelo espaço que você tem de levar conhecimento para a população. Muito obrigada. Eu acho que a gente que agradece por estar compartilhando o seu conhecimento com todos nós, né? Porque é muitos anos e muito tempo de estudo. Sim. Mas estudo é para isso, né? Conhecimento é para compartilhar. Compartilhar, guardar para si, eu acho que ele perde o efeito, né? Bom, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço para o Dr. Jefferson, saudades. Precisa voltar aqui para a gente conversar sobre vários assuntos. E obrigada a você que nos acompanhou em mais essa entrevista.